Ok, boa tarde, Boa tarde. pessoal. Boa tarde. Hoje nós estamos aqui no encontro de julho do Clube de Leitura Escuro Medo. Estamos aqui super felizes com a presença do nosso autor de julho, que é o Márcio Benjamin. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado demais pela leitura, pela escolha. Para mim é um grande prazer estar aqui. Sina, para mim, foi um livro que eu fiz com muito carinho, muito cuidado. E é um prazer poder conversar sobre vocês com ele. Sobre ele. Com vocês. Ai, coisa boa. A gente está muito feliz de te ter aqui. A novidade hoje é que eu consegui colocar o layout com esse livro lindo, que além de ser um texto maravilhoso, ele tem uma produção gráfica lindíssima. Então temos esse layout bonitaço aqui. Ficou lindo, lindo. E eu vou apresentar. Nós todos aqui conhecemos o autor, mas eu vou apresentar o autor antes de iniciar. Então, o Márcio Benjamin nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1980. Ele é autor de romances, roteiros e livros de contos de horror rural e folclóricos. Os livros dele se chamam Maldito Sertão, Fome e Agouro. Ele também escreve teatro, escreveu Hip Drive, Flores de Plástico e Ultraje. Escreveu ou atuou, Márcio? Escrevi. Escreveu essas peças Hip Drive, Flores de Plástico e Ultraje. E também trabalha como advogado. Participa dos projetos do SESC, os projetos Arte da Palavra, Mostra SESC de Culturas, Mostra SESC Cariri e Flipelô. Participou de eventos nacionais como o Bienal do Livro do Ceará e do Recife, e eventos internacionais, como a Primavera Literária de Paris e Nova York e a Feira do Livro de Paris. Também é roteirista de séries, curtas e longas, ganhador dos prêmios Moacir Cirne de Ficção, em 2019, do Prêmio Odisseia da Literatura Fantástica, de narrativa curta de horror, em 2020. E Sina é o seu primeiro livro, publicado pela Dark Side Books. Exato. Eu vou abrir aqui para alguém que está chegando. E muito bem. Então, Márcio, eu vou começar falando um pouquinho e a gente vai te fazendo perguntas, mas fique à vontade para nos interromper se a gente falar coisas que não estão de acordo e tudo mais. Não, pode falar. Sina foi o meu primeiro contato com a tua obra. Eu não tinha lido os teus livros anteriores, apesar de ter ouvido falar muito bem de todos eles, né? E já fiquei assim muito louca para ir atrás. Inclusive o Rogério agora falou, antes da gente começar a gravação, que tem um deles que está em forma de HQ, que é o Maldito Sertão, né? E vamos atrás, porque estamos muito interessados, né, Rogério? E eu gostaria de começar apresentando um pouquinho do teu livro, né? E te fazendo essa pergunta inicial. O Sina é um livro grande, assim, que tem bastante histórias, né? Que conversam entre si, alguns contos, mas ele tem um fundo, ele tem um background que une todas essas histórias que acaba transformando num romance. Eu li como um romance, na verdade, né? E são histórias que a gente também estava falando antes de começar a gravar, que são histórias bem universais, porque eu sendo do interior do Rio Grande do Sul, e tu sendo do interior do Rio Grande... Não, tu não é do interior, né? Tu é da capital do Rio Grande do Norte. Capital. Mas eu tenho uma vivência de interior muito forte. Muito forte. Eu sou ainda daquela geração que ia muito para casa da avó. Meus pais são de interior, mas são aqueles interior já que mocinho, rapazinho e mocinha já vieram para Natal. Mas eles são do interior e eu ia muito para casa, não só ia muito para casa da minha avó, do interior, como também eu morei no Ceará, eu morei em João Pessoa, e até pela minha profissão, eu bati esses estados de pé a ponta, assim, fazendo audiência, trabalhando. Então, eu conheço muito o interior. Até pelo meu trabalho, né, como previdenciarista, na aposentadorias, então eu conheço o agricultor, eu conheço a marisqueira, eu conheço a casa da pessoa, o jeito que a pessoa fala. Então, o interior está muito impregnado, assim, em mim.
Então, essas histórias de interior, a primeira coisa que me veio foi como elas me transportaram às histórias do interior, que também eu convivi, presenciei, e lendas que eu, enquanto criança, acreditei, né? Então, isso foi a primeira coisa que eu pensei, nossa, o quanto é universal essas histórias que o Márcio traz para dentro desse livro, né? Então, eu queria te perguntar, assim, o quanto do Márcio, criança e adolescente, quanto tu traz para dentro desse teu livro, assim, se fosse perguntar isso para mim, eu ia dizer assim, tudo da Irka. Olha, muita coisa aí, cara, muita coisa. Não só da vivência pessoal mesmo, né? Eu entendo muito o interior, o sertão, como um personagem, né? Acho que a grande personagem das minhas histórias é o sertão, é o interior. Eu acho que o interior enquanto entidade mesmo, né? Enquanto geografia, enquanto escuridão, enquanto sociopolítica, né? Essa vivência do interior, esse assombro nosso é muito próximo. Eu costumo dizer que aqui nós somos muito mais próximos do diabo do que de Deus, no sentido do diabo como entidade sobrenatural, né? O sobrenatural é muito próximo a gente, né? Tá presente naquele viúvo daquela viúva que nunca deixou, sempre escutou o marido, conversa com o marido depois de morto, presente naquela criancinha que morreu e os pais não permitem que ela vá, né? Sempre tem essa sombra da criança que morreu. Então, eu acho que o homem do sertão, o homem do interior daqui é muito ligado a isso. E eu sempre fui encantado com essas coisas, apesar também de ser muito encantado com a cultura popular, a cultura pop mesmo, né? Não só a cultura popular tradicional, né? Como isso que eu falei, mas a cultura pop, pop norte-americana mesmo. Eu sou uma cria dos anos 80, né? Eu sou filho de Jason com Freddy Krueger, então assisti muito a Sexta-feira 13, eu ficava enlouquecido. E amo até hoje. Então eu sempre tinha vontade eu queria ver histórias daquele jeito, né? E sempre também fui muito apaixonado pela contação de histórias e pelo folclore, mas eu nunca consegui encaixar as duas. Ou era um folclore de pesquisa, de estudo, né? Eu sou da terra do maior de todos, que foi o Câmara Cascudo, né? Um enorme pesquisador, um homem inteligentíssimo, que justamente trouxe essa coisa popular para a academia, mas mesmo assim não era aquilo. E também não era o Maurício de Souza, que eu também amo. Não era esse folclorezinho da burrinha bonitinha, não. Eu queria encontrar uma coisa que as pessoas pudessem ler, e foi quando eu me deparei com o Stephen King. Aí eu enlouqueci, pronto. Olha, só quero escrever nessa vibe, só como esteve aqui. Só quero escrever nessa vibe assim. Algo que assuste e seja gostoso de ler, tenha o seu background, mas que você consiga ler tranquilo, sabe? Não seja aquele livro lento, não seja aquele livro. Eu quero um livro que eu imagine acontecendo. Um fã de cinema desde sempre, então eu gostava de ler e imaginar, ler e imaginar. Era o que eu queria escrever. Gosto também de outros autores que não trabalhem assim, né? Mais introspectivos, que tenham trabalhem mais do que está dentro da cabeça da pessoa, também gosto. Mas não queria escrever desse jeito, não. Quero escrever uma coisa mais pop, uma coisa mais ágil. E foi lançado em 2012, lançamos o Maldito Sertão. Né? Já que não até então eu não encontrei, eu não gosto de falar que não tem, né? Parece que eu criei, não criei, mas a partir do momento hoje você já encontra com mais facilidade. E isso me deixa bastante feliz. Você encontra mais esse folclore utilizado como terror, assim. E isso, aí o que acontece? Quando as pessoas sabem que você gosta, primeiro, sempre olhos e ouvidos atentos, né, para as histórias que me contavam. Então, sempre escutando alguma história, porque eu sou do tempo pré-internet, né? Pré-celular, então não existia, você não tinha Google para você pesquisar. Era a biblioteca, eram as pessoas falando, eram as histórias que eram contadas. Eu também não vivia no interior para se juntar ao redor de uma fogueira, isso não existe. Né? Essa imagem desse Nordeste romântico que as pessoas, né? Isso aí nem no meu tempo tinha, de adolescente. Já era uma coisa, até porque eu fui nascido e criado aqui na capital. Então, essa coisa de seca, de miséria, não sei o que, isso é coisa de TV Globo daquela época, né? Não, e na prática não é assim, não. Mas eu, poxa, e minha avó, aí acabei me deparando com pessoas que me contavam histórias.
Ah, tem uma história de fulano e tal, que sou pá. E às vezes você precisa de uma frase, precisa de um pedacinho de alguma coisa, né? Às vezes ela vem inteira, quando você tem muita sorte, você tem uma história toda, e às vezes você tem um pedacinho, aí a gente começa a trabalhar com o nosso e si, né? Mas e si, e si. E passei muito tempo, a gente tem um bairro aqui da cidade, muito famoso, que chama Alecrim, bairro do Alecrim, que tem um cemitério bem bonito, bem tradicional, e que é um bairro muito cheio de histórias. Urbano, mas muito cheio de histórias. E eu lembro que eu ficava com meu primo, minha avó morava nesse bairro, e eu ficava com meu primo, meu primo morava com ela criou ele praticamente, e eu passei muito tempo na minha infância com ele, brincava e tal, e ela contava altas histórias de assombração, mas era uma assombração muito urbana, é isso que eu achava bonito, assim, porque não era aquela coisa do interior, não, era uma coisa dali, aqui nesse quarto, aqui ali tem uma casa aqui, né? Porque o bonito da assombração nossa é porque ela é muito próxima. Não é essa coisa, era um castelo, era uma noite fria, né? Era uma noite fria. Não tem noites frias aqui. Então vamos trabalhar com o gótico nordestino, né? Pegando o gancho aí do Cristiano Aguiar, maravilhoso. Vamos trabalhar esse Nordeste assombrado com calor. E ela contava outras histórias. Aí você ficava naquela esquizofrenia maravilhosa do escritor. Né? Eu sabia que era mentira, mas e se não fosse? Né? Ou então, não importa se é mentira. O pessoal me pergunta, você acredita? Eu digo, olha, em algum momento eu acredito, porque eu tenho que acreditar para poder fazer você acreditar. Eu tenho que mergulhar na história. Não importa se aconteceu ou não. Eu não quero nem saber se eu vi ou não vi espírito. Eu não quero nem saber se eu vi ou não vi tal coisa. Eu prefiro deixar, será que eu vi? Né? Eu acho que é mais gostoso que você ir atrás. E vai que eu não vi, olha só, aí vai perder a graça toda, até comprovar que não viu. Agora eu vou citar aqui uma frase do livro, que eu adorei essa frase. Toda história é de verdade. Menino besta, né? Como diz aqui. Toda história de verdade, menino besta, é desse jeito. E não importa, toda história é de verdade, importa quem está contando, né, o que ela está dizendo. Então, isso gerou uma bola de neve de histórias muito gostosas, porque eu faço parte de um projeto que agora a gente está realmente assumindo enquanto projeto, mais para frente eu falo rapidinho sobre ele, e a gente vai muito em escolas, vai conversar com as crianças, com os jovens, sobre literatura, sobre ler, e por conta de eu falar de gostar muito de histórias, trabalhar com histórias, as histórias têm me vindo muito. As pessoas têm aparecido para mim e dito, você gosta de história? Tem uma história que eu vou contar, tal. Que Muitas histórias, delícia! e muitas histórias que estão nos livros são de pessoas que às vezes é uma merendeira, às vezes é uma pessoa que chegou assim, e por acaso passou e viu falando, você gosta de história? Tem uma pessoa, Tem uma história só para ilustrar, essa da lobisomem, da Nininha, né, que é a lobisomem fêmea aí, né, do Sina, que foi a merendeira que me contou. Eu estava fazendo uma palestra na escola e a merendeira estava só olhando assim, com a mão nos quartos, só olhando. Terminou, você acredita no lobisomem? Eu acredito. Pois lá no meu interior, fui uma vez, eu fiquei esperando para ver um lobisomem. Aí eu dormi. Eu não consegui ver porque eu dormi. Aí eu fiquei com aquele na cabeça, eu dormi. E se ela for o lobisomem, né? Se o dormir ia se transformar. E a partir daí surgiu essa história dessa lobisomem que ela dormiu, né? Ela apagou porque ela se transformou no lobisomem. Aí outra que é do Sete Cordas, que é do Agouro, também no mesmo dia, foi no mesmo dia. Essa moça me contou, essa senhora me contou, e outra moça me contou que você gosta de histórias? Gosta. Pois o meu avô era violeiro. Meu avô era violeiro e ele tocava com outro cara. Era uma dupla que eles passavam a sair pelo interior tocando. E um dia esse amigo dele ficou mudo. De repente parou de falar e de cantar. Aí eu já. E esse amigo dele ficou muito estranho, porque toda vez que ele passava perto de cavalos ou de bichos, os bichos se oriçavam, né? Os cavalos relinchavam e as galinhas corriam quando ele passava perto. E eles foram para a casa um dia e quando chegou no lugar de onde devia ter a casa sumiu. Deu um vento e a casa desapareceu. Aí eu enlouqueci mesmo. Não, rapaz, essa história do violeiro que ficou mudo é muito boa. Aí ficou na cabeça. Aí surgiu Sete Cordas, que é a primeira história do Agouro, do livro Agouro, que é a história do violeiro, que é a saga desse violeiro e o porquê dele ter ficado mudo. E eu trouxe a coisa do pacto, né? E eu adoro a história de pacto. E eu Que é comentando uma muito, vez. Pode falar, desculpa.
Fala muito. Não, que é muito Grande Sertão Veredas, né? Amo. É muito. Eu tenho um livro que me fez pensar muito em Grande Sertão Veredas, sabe? O Guimarães Rosa é um gênio absoluto, né? É o Deus, assim. Eu acho que ele cara um Deus, acho que o trabalho dele. E um grande autor de contos, né? Também, porque a gente é muito ligado ao Grande Sertão, que é o concurso total, absoluto. Mas o Sagarana tem uma história de uma criança que eu não vou lembrar o nome agora, me ajuda quem se lembrar, que é uma menina que ela passa a prever a morte. Ela é uma criancinha que ela passa a prever o dia que ela vai morrer. E ela começa a falar com a mãe, preparando o enterro dela. Mãe, eu quero usar esse vestido quando eu morrer, eu quero usar uma fita e tal. E todo conto é E o absoluto, é um dos melhores contos do mundo, que é o A Terceira Imagem do Rio, né? Que é uma coisa, eu consigo eu me lembro mais desse. Márcio, oi. O conto da criança do Guimarães Rosa não é aquele A Menina de Lá? A Menina de Lá, que ela nasceu num brejo, perto de um brejo, e o pessoal achava até que ela tinha algum problema de inteligência, mas ela começou a prever coisas. Né? Exatamente, o passarinho, que ela começa a ouvir o passarinho. Isso. Esse conto, vontade de comer goiabada. Eu falei, menina, e tem goiabada por aqui? A vendedora só passa daqui a um mês. Aí no dia seguinte, a vendedora, eu mudei meu trajeto, tá? Vocês querem goiaba? Menina, eu quero. Exato, é exatamente esse conto. Eu acho demais. Eu acho que está no Tutameia, se eu não me engano. Depois eu vou colocar ali nas informações do vídeo todas essas indicações. E o Primeiras Histórias é um dos melhores livros de contos do mundo, da literatura, na minha singela opinião. Tá? Muito bonito. Então, eu sou um apaixonado por essa simplicidade, né? Histórias simples. Apesar de eu não ser tão simples, na verdade. Eu gosto de pensar que eu sou mais simples do que eu sou nas histórias. Né? Eu acho que eu sou até tem uma coisa um pouco épica às vezes, assim. Eu concordo. Eu gosto de pensar que eu sou bem simples, mas eu não sou. Eu posso entrar, então, já falar com o Márcio, já umas dúvidas? Pode. Depois então, eu vou falar. A gente tem um monte de dúvida, mas vamos todos. É maravilhoso porque realmente são simples, né, na forma de contar. Você prende a atenção, o ritmo, né, assim, envolvente. É incrível como ele consegue juntar contos de livros anteriores nesse, mas tem muita referência interessantíssimas, né? Márcio, só para você saber que o seu livro fez tanto sucesso que o pessoal já nos grupos aqui começou a falar das possíveis influências. Olha. Grande Sertão está entre eles. Pedro Páramo, né, do argentino, do mexicano, o Juan Rulfo. Eu também diria que eu consegui perceber ali a mitologia grega, que na verdade acaba passando para a mitologia romana, acaba passando até para o folclore português e acaba passando para o Brasil, né? A questão das três mulheres que no começo e no fim estão lá junto ao povoado, vendo quem vai entrar e quem vai sair, que é o destino, né? As moiras gregas, chamadas de as parcas. Sempre essas três, né? Sempre essas três, que depois o Shakespeare trouxe também para o Max. Sim, para as Irmãs Estranhas. Essas três bruxas, essas três. As Irmãs Estranhas do Macbeth, é isso mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, Rogério. Essas mulheres existem. Grande influência para escrever, até no desenho que o maravilhoso Chico fez. Então, eu vou falar assim porque elas se denominavam assim, as três ceguinhas de Campina Grande. Depois coloque isso no YouTube e você vai cair duro no chão. Eu tive o prazer de ver essas entidades aqui, porque elas é uma coisa tão surreal. Eram três irmãs. Pode repetir o nome delas, as três, o quê? Se você colocar, eu vou falar três ceguinhas, porque elas se autodenominavam três ceguinhas de Campina Grande. Se você colocar no YouTube, você vai encontrar. Eram três irmãs cegas de Campina Grande que tocavam ganzar.
né? Cada uma pegava músicas populares delas, algumas que elas criavam, outras que elas escutavam, e tocavam e saíam pelo interior do Nordeste cantando, esmolando, na verdade, quase. Infelizmente, a verdade era essa. Elas iam para os lugares em troca de comida, cantavam, e um dia eu era, acho que eu tinha uns 12 anos ou menos, estava no centro da cidade aqui em Natal, quando eu passei, elas estavam tocando. E eu ficava absolutamente encantado, porque imagine, 3 senhoras com um vestido bem simples, cegas, e aquela cegueira barra, aquela cegueira do olho branco, assim. E ela as 3 juntas tocando ganzá, e a voz de uma meio que complementava a voz da outra, como se fosse era uma harmonia. E eu fiquei assim no chão quando eu vi. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Depois o Sivuca fez um filme junto com elas, pegou a voz delas e sampleou. É um filme chamado A Pessoa é para o que Nasce. É um documentário sobre a visão. E é um filme espetacular. E é muito assim, me deixou muito impactado assim, a figura dessas 3 senhoras. E foi algo que elas falam sobre perder a visão, sobre como é que elas percebem as coisas, mostram um pouco do dia a dia dela. Mas você colocando no YouTube, acho que você encontra até o filme todo, ou então pelo menos esse trecho delas cantando. Que é essa música que eu coloco. Essa Atirei no mar, o mar vazou, atirei na moreninha, baleei o meu amor. Eu botei esse trechozinho são falecidas já, e foi algo que eu fiquei assim, meu Deus, aí já toda essa ligação com essa coisa que eu sou apaixonado por essa figura das facas, essa coisa do futuro, né? Desse futuro que você não consegue mudar, né? Você tenta aquela velha coisa da viagem no tempo, né? Você mexe no passado e altera o futuro, e você não consegue sair dessa coisa, a coisa do Macbeth também, as 3 bruxas, né? Eu acho aquilo de uma força impressionante. E é algo muito arraigado, né? A gente está falando com o Ica, assim, como é uma mitologia mundial, né? Porque até desenho animado tem essa coisa. Eu já vi na Turma da Mônica. Então é uma coisa muito, muito, muito próxima. E eu vou ainda escrever alguma coisa, adaptar alguma coisa do Shakespeare para o Nordeste. Eu tenho muita vontade de ter alguma coisa nessa vibe, assim, de pegar. Eu sou muito apaixonado pelo Macbeth. Eu acho a história incrível. Eu fiquei em pânico. Quando eu li a primeira vez, eu fiquei cagado de medo, porque é uma história. Eu gostei porque eu li, era um livrinho do Milor Fernandes, que ele fez uma coisa genial. Ele pegou algumas tragédias do Shakespeare e pegou e meio que adaptou. Então ele manteve algumas falas e escreveu essa cola. Então era um livrinho super curto que tinha várias tragédias e você entendia a história. Porque eu acho que é muito importante você entender antes de você assimilar aquilo. Ó, lê aí Shakespeare, pá, com 12 anos. Você fica entendendo nada, não entende nada. Você sabe, Márcio, que o pessoal da literatura gótica, né, com esse nome, já tinha antes a poesia, mas na forma da prosa, os escritores lá do final do século XVIII, mas tem alguma base para isso? Eu falei, olha, a gente lê muito Shakespeare. Todos eles, assim, desde o Castelo de Otranto em diante, eles falam diretamente com uma influência fundamental, né? O Macbeth, o Hamlet, são, assim, básicos, né? E, de sua vez, é claro que o Shakespeare conhecia muito de cultura greco-latina, né? Da onde vem essa fonte dele, que eu, no chat, colocaram uma dúvida, o conto As Cabras. Né? Alguém escreveu lá, que conto foi esse? Eu falei, olha... Fui eu. Foi você? Eu falei, nossa, que foi aquilo que aconteceu nesse conto? Fiquei muito doida com aquele conto. Se eu der uma explicação, vai tirar o mistério? Não, pode explicar. Tudo bem? Porque às vezes é melhor deixar no ar, mas tem uma explicação. O Silvano é um nome latim do Pan. Pan, o deus grego que é meio bode. E também ele é muito luxurioso. Né? Ele gosta de tocar flauta, seduzir as pessoas, dançar à volta delas. Tem até um filme que passava na sessão da tarde. Eu não vou dizer a época, porque o Márcio falou assim, anos 80, quando eu era jovem. Tá bom, Márcio, acredito que você é jovem, então, anos 80. O filme é As 7 Faces do Dr. Lau. E é incrível que é um filme assim, bem sessão da tarde, bem família,
mas tem uma cena bem de sedução. Anos depois, eu falei, caramba, isso aí passava na sessão da tarde, a Globo toda pudica, que é um dos personagens é o próprio Pan, que vai lá seduzir uma moça, e canta e dança à volta dela. E aí eu falei, mas esse cara, pé de bode, Silvano, além do nome, vem da selva, né? Selvagem, mas eu já vi esse nome em algum lugar da mitologia. Eu falei, é o nome, é um dos nomes latinos para o Pan. Exato, exatamente. E o pânico vem do Pan, né? Quando Isso. você se encontrava com ele, eles que era um ser muito grotesco e você enlouquecia, né? Quando você encontrava com ele, o medo era tão grande que aquilo lhe dava um surto. Né? Mas dava uma libertação também, né? Sim. E apesar da loucura, a loucura é uma escravidão libertação, né? O louco, ele é muito livre. Ele é muito escravo e é muito livre ao mesmo tempo, né? Imagina, você poder fazer tudo. E esse conto eu fazia parte de um grupo de escritores lusófonos, que tinha muita gente de Portugal, que de vez em quando a gente fazia umas provocações e escrevia. Eu não lembro exatamente o motivo pelo qual surgiu essa coisa da mitologia. Não sei se foi um especial de mitologia ou foi alguma coisa sobre algum conto LGBT. Eu não lembro exatamente o que foi, mas eu sei que esse conto foi escrito para esse grupo. Né? O que é muito gostoso porque você vai treinando, né? Você não vai parando de escrever. É muito importante você tá se provocando, se testando, né? Treinando é um grande treino, a escrita é um grande treino, né? É muito mais treino do que as pessoas gostam de admitir, né? Bota tudo na conta da inspiração, Valela. E eu ia falar, sabe que além dessas influências que eu achei aqui no teu livro, que o Rogério já falou, Pedro Páramo, Grande Sertão, pensei muito na Guerra do Fim do Mundo, que tem algumas referências ali a uma religiosidade muito, muito, quase uma seita ali, né? Total. Acho que uns 2 contos que tratam bastante disso, né? Aquele da menina, que é o que eu mais gostei, aliás, que é o... Sabedoria Popular? É o Lajedo Vermelho. Lajedo Vermelho. Nossa, Lajedo Vermelho tem uma história incrível, Ica. O Lajedo Vermelho é a verdadeira história o livro do Suassuna, que ele fez ele romantizou lindamente, só que a situação é bem terrível. Assim, Fred, ajuda aí o nome do livro do Suassuna. Não é Pedra do Reino, não? A Pedra do Reino. A Pedra do Reino é quase um romance até meio cavalaresco, assim, é muito cheio de né, medievalista. Medievalista, tem essa coisa do movimento armorial com muita força, e ele foi por um outro caminho. Mas eu escrevi o Lajedo Vermelho, que também é um conto do Agouro, eu escrevi a partir de uma reportagem que eu li sobre a história da Pedra do Reino, de um site de história. E eu fiquei passado, porque assim, é uma coisa, sacrifício humano, seita, foi uma coisa grotesca que aconteceu. Eu digo, não, vamos transformar isso, aí virou o mote do Agouro, porque eu acho legal que um livro de contos ele tenha um mote, sabe? Ele tenha algo para, alguma cola, algum tema. Eu acho que fica mais fácil até para divulgar, para vender o livro. E o Agouro é sobre isso, é sobre histórias reais que aconteceram no Brasil. Ou reais porque aconteceram mesmo documentadas, ou reais porque me contaram e para mim é real. Então, o Lajedo Vermelho é muito isso, é a história da Pedra do Reino. Teve tudo aquilo, teve seita, as pessoas não tomavam banho, aí começaram a matar gente, jogar das pedras, que eram duas pedras que disseram que o rei de Portugal estava lá dentro, né, São Sebastião. São Sebastião, o sebastianismo com muita força, né, que na verdade influenciou muito também a revolta de Canudos, né, o Antônio Conselheiro foi muito influenciado pelo sebastianismo, então são situações muito extremas, né? Por tudo que a gente passou ao longo desses 4 anos aí de pesadelo que nós vivemos, eu fiquei muito assustado com esse crescimento, não só das religiões evangélicas, é preciso que se fale sobre isso, né? Não estamos falando especialmente de evangélicos, estamos falando da má aplicação da religião.
né? Em geral. Então, se você não fizer parte disso, se manifeste. Diga assim, eu sou, mas eu não faço parte disso. Porque o que a gente tem visto em muitas situações é essa aplicação do IKEA. Né? E isso me deixou... E eu fiquei muito passado que na época, quando começou a situação toda, acho que foi o Media Ninja começou a fazer uma ligação com o Handmaid's Tale, né? Com Conta Aya. E o Conta Aya eu vi sufocado, assim, que eu disse, meu Deus do céu, está acontecendo agora isso aí, e as pessoas precisam parar, porque eu estou na linha de frente, né? Eu sou nordestino, eu sou gay, então eu estou assim, eu sou o demônio para alguns deles, né? Encarnado, né? Eu digo, eu sou viado de cartório, eu sou gay de documento de cartório, pronto. É um documento no cartório. O problema não é bem como tu disse, o problema não é determinada religião ou determinada crença, o problema são as dissidências, né? Isso. Que daí acabam interpretando conforme os pastores, né? Vou usar os pastores dissidentes que conforme a sua cabeça doentia. É o milenarismo, né? O milenarismo, uma crença, o mundo vai acabar, e é muito complicado, às vezes, a gente tentar conversar com uma parte desses bolsonaristas por questão de lógica, porque a mente deles não tem problema se piorar as coisas materialmente, porque eu vou ter um reino especial no céu. Aí vem o fanatismo, o milenarismo, e o pior é que aí você vê isso se aproximar perto de familiares, colegas de trabalho. Aí você fala, caramba, eu adoro fantasia, imagino que todos nós aqui no grupo, né? Claro, mas a gente adora. Não precisa viver na realidade isso. Exatamente. Sabe, a gente quer uma fantasia para melhorar a realidade, a gente não quer trocar a realidade pela fantasia de uma vez só. Né? A gente quer sabe, uma fantasia constitutiva, que agrega, né? Não essa deles que separa um pequeno grupo de eleitos e o resto tem que ser exterminado. E o pior, Rogério, é aquela coisa, quem está à frente disso, né? É isso que me assusta mais. Você vê que são pessoas absolutamente maldosas, que elas não têm a menor intenção de acreditar no que elas estão dizendo. Tem muita coisa acontecendo, é por isso que eu digo, denuncie, se você está sofrendo preconceito, está sofrendo alguma ameaça, né? Cuidado com os discursos, porque o discurso mata. Quando você começa a dizer que tal coisa... mas é a opinião. Começa a opinião. Eu começo a dizer que eu acho um absurdo, mas tudo bem, cada um é de um jeito. Mas deveria acabar. Aí você vai crescendo. Nesse crescendo, você mata alguém. Né? Pessoas foram mortas. Né? No Sabedoria Popular tem a história da menina, que ela é apedrejada, viva, né? Porque acharam que ela era filha do demônio. E é o que aconteceu várias vezes aqui no Brasil. Né? Pessoas que foram linchadas. Isso é uma coisa inadmissível, assim, uma loucura grotesca. Continua acontecendo, né? Mas voltando... Márcio, posso fazer uma pergunta, Rica? Pegando um ganchinho? Claro, por favor. Eu queria te perguntar sobre o personagem do Inocente. O que te inspirou? Porque é um personagem incrível, né? O que te inspirou? Você podia falar pra gente um pouquinho da construção dessa personagem que eu adorei? Quer dizer, ele é ótimo. Enfim, queria ouvir falar dele um pouquinho. Claro, obrigado pela pergunta. O Inocente é uma... Primeiro nome, né? A gente fala muito aqui no Nordeste inocente para se referir a crianças, né? Geralmente crianças de colo. O inocente morreu, o inocente caiu, o inocente não sei o quê. Inocente porque é alguém sem pecado, né? E nada melhor do que representar essa ausência de pecado do que uma criança torta, né? A minha ideia dele é totalmente inspirada no Malakai, do Colheita Maldita. Colheita Maldita. Isso mesmo. Você não sabe se é um anão, você não sabe se é uma criança. Ele é meio turvo. Ele é turvo. Ele tem essa cara de... Mas ele é um adulto, ou ele é uma energia, né? Ao longo da história você percebe que ele é mais uma energia do que efetivamente uma pessoa. Então foi essa inspiração realmente esse lobo em figura de cordeiro, né? Essa criatura que parece tranquilo, calmo, aquelas pessoas boas, né, que falam com você, como aquele vídeo maravilhoso da Rita Lee, né, que ela fala, é tão legal, tão gente, tão não sei o quê. Aquele povo que enfia a faca em você, mas não,
tudo bem, não sou isso que eu tô... Sabe aquela pessoa que não é sincera, que não é honesta, né? E que é uma pessoa ruim. Eu prefiro pessoas sinceras, assim mesmo, que falam que são ruins, que não desejam bem a todo mundo mesmo, sabe? Do que essa pessoa, eu só quero o bem de todo mundo, eu não sei o quê. Eu digo, será? O tempo todo? Você só quer o bem de todo mundo o tempo todo? É muito tempo, né? Então, esse meu Malacaia aí, que não tem nem nome, é mais essa energia da hipocrisia, essa energia que guia tanta coisa ruim, né? Por quê? Porque ela foge da conversa, ela foge do debate. Ela busca uma perfeição e ela obriga outras pessoas a buscar a perfeição. E ela retira das pessoas essas memórias, porque a grande batalha do Sina é pela memória. É um livro que batalha muito pela memória, pela contação de história, né? Você vê a coisa mais importante para as parcas são as histórias, porque elas não têm as próprias histórias. O que parece inicialmente uma coisa tola, não é. Porque você sem história, você some, você não é nada sem a sua história. Você não pode viver o tempo todo a história dos outros. Tanto que o Inocente, ele puxa das pessoas as lembranças, as memórias, né? Deixa todo mundo do mesmo jeito. E é importante que você discuta, é importante que você questione. E essa força da hipocrisia, né, seja em relação à religião ou outras situações, ela tira muito isso de você, ela tira a sua humanidade, ela tira a sua possibilidade de discutir qualquer coisa. E o terror, a fantasia, ela tem uma coisa muito legal, que ela é muito trazida como algo menor, né, como uma literatura menor, como uma literatura só de entretenimento, mas é porque as pessoas temem a fantasia e o terror. Temem da forma mais básica possível, porque elas escancaram a hipocrisia do mundo. A gente está mostrando ao mundo que as coisas não são assim, que as coisas das pessoas não são boas, que o mundo não é um lugar tão legal assim, e que o ser humano pode chegar a níveis grotescos em relação a outro ser humano, né? E você também pode fazer parte disso no sentido de querer ser o vilão também. Sabe, eu acho que o livro de terror, de fantasia, ele permite que você seja o vilão também. Né? Não é só aquela coisa, porque o bonitinho é a pessoa falar, porque lhe dá a sensação de quase morte. Você quase morre e não morre. Mas dá também a sensação de quase matar alguém. Todo mundo quis matar alguém uma vez na vida. Né? Por isso que a gente escreve. Pode dizer assim, vou escrever, porque senão eu mato esse diabo. Então você escreve uma história. Vamos levar para o papel. Eu vou trazer um comentário da Elmira aqui, que ela disse ali no chat que eu acho importante a gente falar também do teu livro, que é a oralidade, né? Que a Elmira eu também gostei muito, a Elmira comentou que gostou muito da oralidade, eu também, eu acho que não tem quem não tenha gostado, e eu acho que isso é uma coisa que torna o teu livro tão especial, assim, porque eu acho que a linguagem, a tua escolha pela linguagem, e eu imagino que deve ter sido uma briga com as revisoras e com o editor, para eu quero manter essa linguagem. Mas foi mais no começo. No começo, na outra editora, era mais complicado, assim. Os primeiros livros, né? Porque como era algo diferente para a época, pelo menos para esse tipo de literatura, então no começo houve uma certa estranheza. Mas depois foram se acostumando, e a Dark, ela me recebeu muito bem em relação a isso. Ela ficou muito tranquila. E quando eu cheguei, falei, o meu editor foi o César Bravo, e eu falei, César, eu não sei se eu estou chegando agora, eu não sei se eu posso sentar na janela lá já, mas eu vou querer uma revisora nordestina. Eu quero uma mulher nordestina, porque a gente vai evitar retrabalho. Porque vai ter coisas aqui que você vai dizer, mas isso aqui não é, sabe? Então, eu lembro de um comentário que foi feito quando o livro saiu, que ele foi o mundo das redes sociais, né? Aí tinha uma cena que falava caba. Aqui a gente fala, a gente escreve cabra, esse é o cabra, quer dizer, esse é o cara, seu alguma coisa. O cabra é um vocativo genérico, assim, às vezes bom, às vezes ruim. Só que a gente não fala cabra, a gente fala caba. Ei, cabra, vai pra lá. O bebo que aparece também, né? Você não fala bêbado, né? Ninguém fala bêbado. E a gente usa o cabra, a gente fala cabra. Aí eu escrevi como se fala, né? O livro é todo escrito como se fala. Aí teve um comentário. O cara falou, eu sou nordestino, mas aqui não se... Foi... como é que ele botou mesmo? Era para botar cabra.
era para botar cabra. Será que houve erro, que já começou errado o livro? Aqui eu digo, meu amigo, eu tô em outra situação já. Então, as pessoas, né, às vezes... Mas foi algo que eu tive muito... Eles foram muito respeitosos. Assim, que legal. E tem legal. frases, assim, ó, que a gente... ao longo de todo o livro, tem frases que o verbo está deslocado. Em geral, é o verbo era, né? E isso nos faz ler, tipo assim, eu não sou nordestina, eu não tenho sotaque nordestino, mas me fez ler como se eu tivesse. Eu achei isso muito interessante, sabe? A gente bota o não, a gente bota, quero não, vou não. Né? Não vou, você vou não. Então, e quando você lê, você sabe que é de lá. Eu acho que um dos problemas, às vezes, grandes, seja em séries, em filmes, é a questão do diálogo. Né? Quando você vê que a pessoa... Né? Quando você vai emular o sotaque do Sul, por exemplo, eu vou trazer para você uma série. Eu falo assim, e eu sei que algumas coisas não funcionam, porque minha esposa é do Sul, e eu conheço muito o Sul. Assim, fui para muitas cidades do Rio Grande do Sul, então conheço tanto o lado alemão quanto o lado italiano. Então, você vê aquela situação das pessoas, a forma como as pessoas falam. E eu sei que tem muito termo que não é usado. Né? O bar não é usado em todo o Rio Grande do Sul. O bate é pior. É igual aqui. Ninguém usa. Então são coisas que você, quando você fala do Sul, bate, não falam. Não falam bate. É igual a oxe bichinho, aqui, né? O Nordeste, oxe bichinho. De vez em quando a gente fala oxe, e de vez em quando, e muito raramente o bichinho. Mas oxe bichinho junto não existe, não. Aqui ninguém fala, não. Oxe bichinho. Aí quando você vê, não traz, o cara não. Ainda bem que hoje os roteiristas assim, têm tido esse cuidado de fazer uma sala de roteiro mais diversa. Mas antigamente tinha umas coisas que você olhava e você não, o cara nunca pisou em lugar nem daquele, não sabe, não. Pode falar, Rogério, desculpa, eu interrompi. Não, eu queria retomar aquela ideia da a escrita, assim, a linguagem ser libertadora, tanto que no final do romance, as três parcas, a gente sabe que uma prepara o fio da vida, a outra vai desenvolvendo, desenrolando, e a última corta. E a última chega a cortar lá, vamos dizer, a vida do neto. Então o neto morreu. Eu falei, bom, a morte vem para todos, mas ele tinha algo, né? Ele tinha um tesouro literalmente enterrado ou emparedado, né, pelo troncoso, que eram as histórias, que era a linguagem, é o que dá sentido à vida e dá sentido até mesmo para o destino, né? O destino tem que ter uma história para ocorrer, para existir, né? E a sua história importa, e é uma batalha que eu tenho muito grande aqui. Toda vez que eu vou para a escola, eu falo muito, olha, a sua história é a mais importante de todas. O funk, o sertanejo, a roupa que você tá, o cabelo que você está usando, tudo isso é muito importante, porque a gente passou muito tempo sendo menosprezado. O Nordeste, durante muito tempo, era tido como a pessoa ignorante, as pessoas burras, não sabiam, não tinham uma boa música, não tinham uma boa comida, não tinham uma boa roupa. E depois pegaram muito isso nosso e nos venderam mais caro, né? Usaram o Nordeste, venderam o Nordeste para o Nordeste. Isso, porque até vi um comentário sobre isso. Esse projeto do emburrecimento do Nordeste, ele é um projeto, ele existe. Né? Há a intenção de se achar o Nordeste menos inteligente, menos preparado, né? E é necessário que eu falei sobre isso na Bienal de Salvador, que eu fui. E há esse cuidado, né? Principalmente os mais jovens, de valorizarem. Então, a partir do momento que você valoriza o que é seu, não porque você tem que valorizar. Eu também sou contra essa coisa de jogar a cultura nos peitos e dizer, vai, goste disso. Eu acho que você tem que explicar para as pessoas. Seja cordel, bomba meu boi, sei lá, Semana Farroupilha, você tem que explicar o que é aquilo, né? A pessoa tem que entender para defender. Você ter que gostar, né? Você tem que gostar de Machado de Assis porque é Machado de Assis. Hoje você sabe que ele é foda, né? Hoje você lê, porra, esse cara... Agora o primeiro contato, você fica bicho, né? É complicado. É um processo, agora, né? É um processo, mas assim, é importante que se saiba. Você tem que saber quem é esse cara. Aí seja, sei lá, apresenta através de um quadrinho
Ela entenda a história, né? Entenda, e a partir daí passe para outro texto, sabe? E eu falo isso como uma criança que leu Proust com 12 anos e não entendeu porra nenhuma. Entende? Que andava com os Sartre debaixo do braço e me achando e não entendi nenhum do que era aquilo. Olha o desperdício, bicho. Andava, não, porque a náusea, cara, vai tomar no cu, você não tá entendendo nada disso. Vamos entender, vamos saber do que aí é maravilhoso, né? Então, acho que a Elmira tem uma pergunta. Tem, Elmira? Tem pergunta, tem comentário, tem um monte de coisa. Primeira coisa, também sou nordestina, de Fortaleza, do Ceará. Maravilha. Esse sotaque já entregou tudo, já chega, deu calor. Pois é, mas tô passando frio. Ai, meu Deus. E aí, uma coisa que eu noto, né, das pessoas que geralmente não são do Nordeste, é que eles veem como se fosse uma coisa só. Muita coisa. E tem muita coisa dentro do Nordeste, muita coisa. Por exemplo, lá em Fortaleza, a gente fala cabra. Esse cabra não sei. Costuma falar assim. E aí... Nosso cego fala muito aqui também. Oi? Nosso cego fala muito aqui também. Nosso cego fala muito. Nosso cego. É lindo, acho lindo. Eu acho lindo também. Nossa, teve algum momento aqui que tu falou, não sei o que, essa marmota. Eu achei tão lindo. Eu mesma nunca tinha visto, né, um livro que trouxesse essa coisa nossa, essa linguagem. Então, isso é uma das coisas que eu gostei muito em Sina. Mas o que eu queria comentar também, né, quando eu mudei aqui para o Sul, várias das coisas permaneceram, né? Ficaram. Um costume que eu tenho é muito de chamar as pessoas de meu filho, minha filha. Às vezes o cara, o senhorzinho, sei lá, o cara muito mais velho me atendendo lá no posto de combustível, o cara mais velho que eu, meu filho, você pode só fechar aí a tampa do carro, que eu sem querer abri aqui. Mas sim, aí voltando ao livro, né? Essa coisa que eu falei da oralidade, né? Eu gostei muito mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção, enquanto eu estava lendo a história, tu falou que conhecia muito o interior, né? E quando eu estava lendo, a maneira que tu transporta, eu não conhecia, né? Tua obra não conhecia. Mas enquanto eu lia, a maneira que tu transporta, eu pensei, esse cara conhece o interior. Esse cara já andou por interior, sabe do que está falando. E assim, eu também achei muito poético. Muito poético. Tem uma coisa que tu fala aqui, eu grifei aqui, eu tô com o livro aqui, mas que determinada cena, determinada situação tua fino do coração. Tipo, que coisa forte, que coisa bonita. E ao mesmo tempo que tem essa coisa mais bonita, assim, uma coisa que eu gosto é que você não duvida da criatividade de quem está lendo, assim, com descrições excessivas, assim. Tipo, eu leio e eu noto que tu teve esse cuidado, assim, de deixar uma parte também para a gente imaginar, para a coisa explodir na nossa cabeça. Isso é muito gostoso. E aí, assim, eu ainda estou na... Oi, perdão. Eu faço muito isso justamente por isso, porque eu acho que a história ela tem que ser um pouco sua também. Então, se eu deixo algumas coisas em aberta, para que você complemente um pouco. Sabe, me cansa um pouco essa coisa de... Ai, obrigado. Essa coisa de ficar assim no final, né? Fulano foi para tal lugar, casou com ciclano. Deixar tudo muito amarradinho, eu tenho um pouco de preguiça. Eu gosto das coisas um pouco... Será que... Até porque a gente tá falando de terror, né? A gente tá falando de fantasia de terror. E, na verdade, clube de leitura, eu acho que o Sina é um pouco mais um romance de fantasia do que um romance de terror. Quando cheguei ao final dele, eu acho que ele tem mais uma pegadinha. Claro que os contos são mais realmente de terror, mas eu vejo o livro como uma coisa mais fantástica. Eu acho que ele segue um caminho que até então eu não tinha seguido, que é essa coisa meio de criação de mundos, né? Então acho que ele tem uma fantasia terrífica. Eu acho um negócio tão louco, porque na verdade a própria estrutura dele já é do romance fixado, né? Ele já é essa coisa do romance com pontos intermeados, aí tanto que o pessoal comenta, mas é romance ou é conto? Eu digo, rapaz, é tudo. É tudo, uma falada aí. Tem uma questão científica. Eu acho que tem um pouquinho do... Como você gosta muito dos filmes dos anos 80, De Volta para o Futuro, onde eles se locomovem no tempo
através de um automóvel. Aqui é um Fusquinha, adorei isso. Tom preto, joga o Fusca no fundo do lajedo e aí ele vai para outro tempo. E o Fusca não arrebenta, que carro fantástico esse, hein? Mas porque assim, você ajeita o Fusca com um clipe, né? Mas, gente, deixa eu só interromper um pouquinho. A gente já está com 50 minutos. Vamos tirar um print aqui antes da gente continuar com a foto do livro, que depois eu vou publicar. Eu queria ligar, mas... Não. 1, 2, 3 e... Mais um. Foi. Mas é verdade, o Rogério falou agora desse negócio da via... Porque uma coisa que a gente comentou, eu e a Semiramis, no grupo, antes da gente entrar, é que algumas vezes, ao longo da narrativa, eu me perdi, assim, no tempo e no espaço, sabe? Mas a gente chegou a essa conclusão, falando nós duas, que é um livro que é gostoso da gente se perder. Não é um livro que a gente se perde e fica assim, ai meu Deus, vou ter que voltar e ler de novo porque eu me perdi. Não, é quase como se o livro te convidasse a se jogar ali e se perder, sabe? É uma coisa onírica, sabe? Eu achei muito interessante. A intenção foi essa, Ita, é trazer esse clima de pesadelo, né? Esse clima de sonho. Quando você acorda e você não sabe direito o que aconteceu, se aquilo... E às vezes o pessoal comenta, tá lendo o livro e fala, mas eu tô um pouco confuso. Você terminou? Não, termine. Mas se você ficar confuso, aí a gente conversa. Porque tem coisas que não dá para explicar naquela hora mesmo. Porque eu vou dar um spoiler do caralho. Não, calma. Mas como é que foi? Calma. Vai dar certo no final. Ele tá tão bem, ele seduz o leitor com tanto, sabe, com um poder tão grande que a gente não se importa de estar ali naquele universo, assim, que a gente não... É quase como se a gente tivesse que... Nossa, mas espera aí, eu caí aqui no meio desse sonho, desse pesadelo, né? E vou teimar com vocês e vou dizer que é um romance de horror, porque para mim tem sobrenatural e tem coisas assim que apavoram. Para mim é que eu puxo tudo para dentro do horror, né? Então eu sou um perigo nesse... Tem sim, é um mundo muito louco. Até porque o horror, ele é muito... mais medo, Nossa, aquele conto que era uma mulher muito bonita, né? Que lá e seduzia o cara, no final eles tinham um filho. Deixa eu lhe falar de bastidores desse conto. Esse conto é uma história muito especial. Esse conto é para Eu sabia! Esse conto é a história para... Eu estava num ritual de Umbanda. Já era, é mais de Umbanda mesmo, porque é de Candomblé. Porque tinha o pessoal da rua, né? Então, geralmente, quando você tem o Zé Pilintra, qualquer pombagira, já é mais ligado para Umbanda, porque é que teve o Candomblé. E estava conversando com o seu Zé, o Zé Pilintra, uma pessoa incorporada, que me disse, você vai escrever uma história comigo. Ai, meu Deus. Eu não me arrepiei, não. Eu acho que eu colei no teto, assim, igual né, o momento Emily Rose. Assim, Jesus, nossa, que legal. E eu fui Zé Pilintra. E caí nessa história do Geraldo, que é a história, se você pesquisar a história dele, ele foi um médico muito importante, né, na época dele, meu curandeiro, meu médico se apaixonou justamente isso, se apaixona por uma mulher, e essa mulher está com a alma comprometida. Só que isso é metade da história. A história completa dele, ele se envolve com essa mulher, vai até o inferno e consegue resgatar essa mulher. Por isso que ele é tido como uma entidade de resgate. Ele é tido como uma entidade quando você precisa ir lá na sombra e buscar a pessoa. Tá vendo? Agora, quando você vai na sombra para resgatar essa pessoa. Então a história completa é essa. Essa é metade da história. E essa música é a música dele. Essa música, o sino da igrejinha, faz Belém Bim Blão, é um ponto. É um ponto de Umbanda. Que lindo! Deu meia-noite, o galo já cantou, seu tranca-rua que é o dano. Na verdade, não é Zé Pilintra, gente, é o tranca-rua. Tranca-rua das almas. Então, fala sobre essa... Inclusive, tem uma versão linda do Martim da Vila, cantando essa música. Então, esse tranca-rua, ele está nas encruzilhadas, né, como o chamado povo da rua, os Exus. Ele é um tipo de Exu, vamos dizer assim.
e ele está ali para resgatar quem precisa. Né? Então, essa história dele, desse senhor que recebia que ele recebe os dois, ele recebe tanto o Tranca-Ruas quanto o Zé Pilintra, mas a história é do Tranca-Ruas. E nessa história que Márcio, toda a história é verdade. Toda a história é verdade, Ana Lesta. E nessa história que o menino recebe a pipoca da avó, é esse? Não, esse aí já é outro. Esse aí já é... Mas é outro elemento, né? O elemento. Esse aí é o grande... esse aí é o orixá, é o orixá da morte, né? Da morte e da vida, que é o Omolu, ou Obaluayê, que ele é justamente o orixá da morte. Né? É o orixá que ele lida com as doenças e a morte, é o que cura as doenças e a morte, e que ele é todo cheio, ele é todo cheio de feridas. Ele tem uma história lindíssima, que ele nasceu, ele era filho de Oxum, e Oxum bastante bonita, não aceitou ele porque ele era todo empipocado, ele era todo esquisito, uma criança feia, toda suja de vida, toda perebenta, né? Vamos dizer assim, uma bexiga que chamava. E ele foi abandonado no mar. E surgiu Iemanjá, que é a mãe de todos, e pegou aquela criança para ela. E Iemanjá ficou sendo a mãe do orixá que cuida da morte. Então, essa mãe da vida e da morte. E que ela ficou muito amiga de Yansan. Ele ficou muito amigo de Yansan. Yansan, que é a deusa da tempestade, né? E é justamente a deusa que leva os espíritos dos mortos para outro plano. E ela está muito presente no outro livro meu, no Fome. Então, eu tento trazer essa coisa da mitologia de matriz africana, né, as religiões matriz africanas, trazidas de uma forma lúdica e de uma forma respeitosa, mas também de uma forma lúdica, sabe? Não fica esse respeito afastado, não, é um respeito mais próximo. Aí essa história aí, que é o convite, né, que é a história do Omolu. Tem o Omolu da história. Na verdade, o conto, ele é uma homenagem ao Edgar Allan Poe, com a Máscara da Morte Rubra. Sim, sim. É uma grande homenagem à Máscara da Morte Rubra, né? Aí eu botei o Omolu no meio, porque a avó tinha pedido ajuda do Omolu no começo. E o banho de pipoca é esse banho de proteção e prosperidade, né? Que tem muitas vezes, quando você passa pipoca nas pessoas, é como se fosse uma... Claro que não é todo mundo que pode fazer, mas essa proteção. Então, essa avó dele, e ela segura o legue de barco, que chama, que é como se fosse um colar preto que só os filhos de Omolu podem usar. E ela segura isso aí. E o Omolu é uma coisa muito doida, porque ele é um orixá muito respeitado no candomblé. Ele sequer é mencionado. Você não pode falar o nome dele. Quando ele está presente na gira do candomblé, ele não pode ser mencionado. Você fala o velho, ou fala qualquer outra... alguns termos que se referem, mas você não pode falar o nome dele, porque todo esse peso, né, da morte e das doenças, e da cura e da libertação, né? A morte muitas vezes é uma libertação. O Márcio, então, além do maravilhoso, tá cortando, Rogério. Tá cortando, Alô? Agora sim, melhorou. Além de toda essa parte africana muito bonita que você coloca no conto, eu separei aqui uma frase maravilhosa também, porque o livro ele é permeado assim, meio indiretamente do crítica social muito forte, né? Muito, eu ia falar. E tem uma parte aqui que é mais direta, que é exatamente nesse conto Convite. Eu dei uma gargalhada, eu vou usar como citação de agora em diante, viu? Pode deixar que eu vou colocar. Essa frase é de Márcio Benjamin, do livro Sina. Não, vale muito a pena. Foi na hora de separar as obrigações que viram o que todo mundo já sabia. Os que nascem do dinheiro velho não saberiam dar um prego numa barra de sabão, nem que disso dependesse as suas vidas. Seria, sim, preciso alguma ajuda. Então, também é maravilhoso esse lado, assim, como você exalta, né, o conhecimento. Como naquele outro conto que eu contei lá das cabras, o agrimensor lá, ele é censurado, né, pelo Silvano. Olha, moço, o senhor pode ser um agrimensor, mas não é melhor nem pior que os outros, porque tem essa cultura letrada, refinada, né? Além do mais, porque ali é o sertão, né?
Como diria Guimarães Rosa, sertão é o mundo, sertão está dentro da gente, sertão está em todo lugar, e como a Elmira bem falou, toda a história é verdadeira, né? Então, não tem que essa separação de culturas é sempre uma coisa muito aqui do Sudeste, principalmente do Brasil, que é eu acho que é a grande desgraça brasileira. Não ter essa convivência e insistir numa absurda hierarquia de separação, de valoração, o que é melhor, porque tem sei lá, porque o meu avô era amigo de um vizinho, cara que agora está cortando. Italiano. Então, você sabe, o som tá ruim ainda? Cortou um pouquinho. Eu tô ouvindo um ronco estranho aqui. São os seres do inocente aqui. São os seres. Cobrando o preço. Pois é, Rogério, é uma batalha minha, foi algo que eu aprendi, né, sobre essa... E tive muito contato com essa cultura popular, com essa realidade e esses saberes, né, como dizia Paulo Freire, vários saberes diferentes, e que eu valorizo demais, que eu acho incrível, que eu acho muito rico, que eu acho muito vivo. Eu tenho muito medo dessa cultura, esse orgulho do hermetismo. Eu acho que muitas vezes o artista ele se perde nessa coisa. Eu vejo pessoas talentosas que entram nessa vibe, pessoas que eu gosto, talentosas, que se envolvem muito com essa coisa do hermetismo. Né? Quanto mais difícil for, melhor. É um livro que vai ser entendido por poucos. Eu conheço um poeta russo aqui que ninguém conhece. Eu conheço tal que o meu livro não fez sucesso. O meu livro ninguém comprou, mas é porque o pessoal não gosta o pessoal não tem cultura. Será? Sabe? Será que é porque não dá para você contar essa história de outra forma? Sabe? E essa coisa da política é algo que eu vou trazer sempre nas minhas histórias. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer, eu acho que o artista não tem que nada. Eu acho que você tem que não ser racista uma água. Mas o resto você pode fazer qualquer coisa. Né? Não precisa ficar nessa coisa de, você tem que... Eu acho que não tem, eu tenho que fazer algo que lhe dê ter prazer. Mas eu, particularmente, o meu trabalho é político. Vai ser sempre. Não político de vermelhos e verdes, né? De bandeiras. Estou falando política em geral. É isso. Eu até entendo as pessoas não gostarem, tudo bem, mas quem não gosta, bota açúcar, porque vai piorar. Mas uma política que esteja inserida num contexto. Né? Eu estou fazendo um curso de roteiro e o professor falou uma coisa muito interessante. Aqui. É importante que a história ela seja o que a gente tem a dizer seja incluso dentro de uma história maior. Que ela seja um pano de fundo, mas ela não seja a bandeira só, porque senão vira um TED Talk. Né? Vou falar sobre homofobia. Aí bota um personagem. É um absurdo ser homofóbico. Porque os gays devem ser respeitados, amiguinhos, sabe? Não, bicho, coloca a tua história aí e a partir daí, né, vamos... E o terror você deita e rola. Você consegue trabalhar muita coisa, né? As histórias, o terror queer é incrível, assim. Como a gente se sentia, enquanto adolescente gay, se sentia representado e gostava e não entendia por quê. Né? Se sentia tão representado com aqueles filmes, com aqueles seres, com aquelas coisas. E depois vai juntando Lé com Creve, era por isso. Aí você vai conseguir entender as histórias. Mas é algo, sim, eu acho que o pano de fundo político é muito presente nas histórias. Novamente, a Dark me deu muita liberdade para trabalhar isso. Os romances também trazem, os romances puramente romances, né, como o Fome, por exemplo, traz muito essa situação dentro de um pano de fundo de terror, mas sim, são bastante políticos e eu acho que é algo que traz essa discussão. Eu acho muito gostoso quando as pessoas vão notando, como você notou, porque a gente consegue trabalhar aquilo, sabe? Fica uma coisa dentro de você que você consegue utilizar para discussões em qualquer lugar. Né? A gente consegue levar isso para a escola, consegue levar isso para algum lugar para que todos possam ler. Né? A pessoa pergunta, mas o livro é para que idades? Olha, é para todas as idades. Realmente. Porque hoje em dia, talvez para a criança que eu era, não. Mas hoje em dia os meninos, Maria, estão vendo coisa muito pior. Então, é para que idade? É qualquer idade. Sabendo ler, pode ler aí. Deixa eu te perguntar, Márcio. Terminei de ler Sina. Qual é o teu próximo livro que eu devo ler? Considerando que tenho dinheiro para comprar um livro. Qual o próximo? O próximo que você vai comprar, eu vou dizer por quê, é o Fome.
Fome é um romance. Ai. Por quê? Porque o Maldito Sertão tem alguns contos do Maldito Sertão e do Agouro que já estão no Sina. Então pode ser que você releia contos. O Fome não. O Fome é um romance. É o nosso The Walking Dead. É o The Walking Dead no sertão. Como seria um apocalipse zumbi se ele se desse na cidade do interior? É esse aqui, ó. Perfeito. Essa capa maravilhosa do... Anotado também. Essa capa linda do Chico. Chico, um gênio. E trata é o mesmo que ilustrou o Sina? Uau, que legal. Ele é muito bom. Ótimo. Incrível. Gente, estamos nos endereçando para o final. Se alguém quiser fazer alguma última pergunta para o Márcio, se ninguém quiser, eu tenho uma pergunta que não é de política, não é de social, não é de linguagem, é de crendices populares, que eu fiquei muito curiosa. Posso fazer, então? Sobre o lobisomem. Que história é essa que tem que tocar fogo no pano? Tem que tocar fogo no pano. Eu não sabia disso, eu não sabia. E essa eu aprendi com o grande Andrioli. Andrioli é um pesquisador, né, maravilhoso. Ele se autodenomina sociólogo, é um pesquisador da cultura, um palestrante, um cara incrível. E você tem que tocar fogo na roupa do lobisomem. Isso também tem um conto do Agouro, que é o Mar de Lua, que também traz isso. Você não adianta atirar, correr de bala de prata, não sei o que. A gente coloca mais para... Porque é um negócio tão arraigado na cultura mundial em relação ao lobisomem, que se você não colocar, fica faltando, né? Mas a verdade sobre o lobisomem é o lance de você tocar fogo na roupa. Você pega a roupa que ele usou e queime, que ele se destransforma na hora. Nossa, sabe o que me fez pensar? Me fez pensar também nas lendas de infância, histórias de infância, que a gente tinha uma menina que ia lá em casa e a gente fazia esse negócio de se reunir no gramado à noite, contar histórias e tal, né? Cidade pequena. E aí ela contava as histórias de lobisomem, essa amiguinha, e ela dizia assim que para espantar o lobisomem tinha que chamar ele de filho da PUTA, que daí ele ia embora. Quando tu falou no jogar fogo, tocar fogo na roupa, eu falei, nossa, sabe? Mas na hora eu me lembrei desse outro artifício. Esquisito isso. O método da sua amiga era mais fácil, né? O do Márcio já existe mais. Já complica um pouco. Nossa, mais difícil. Ainda é mais difícil. Mas eu tenho uns amigos meus que se cumprimentam assim. Ô, filho da puta, desgraça, como é que vai, seu merda? Já pra garantir, Roger. O lobisomem já nem... Olha, eu não tinha pensado nisso. Se tiver ele vai embora. Ah, tá. Agora eu entendo. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Mas eu nunca testei para ver se funciona, porque infelizmente eu nunca me deparei com um lobisomem, quem sabe, né? É que você não é boca suja. Era meu bicho de pânico total, porque na verdade eu até durante a primeira infância eu tive muito medo de cachorro. Eu tinha muito medo de cachorro. E quem tem medo é aquela coisa, para mim era qualquer cachorro. Eu tinha medo, não importa se era grande, se era pequeno, eu tinha muito medo. Então a figura do lobisomem me deixava transtornado, assim, eu tinha bastante medo. Tentei em algumas sessão das 10 assistir Lobos Americanos em Londres, mas toda vez que eles saíam, quando eles saíam da estrada, eu fazia, saímos da estrada, eu desligava, saia correndo para a cama, não queria ver. Mas eu tinha mais medo de Jesus, viu? Aquele Jesus eu me cagava todinho. Aquele Jesus do final do Silvio Santos, você tem certeza que fez tudo que podia. Meu Deus, será que eu fiz mesmo? Acho que eu não fiz, não. Estou lascado agora, né? Olha só, a culpa cristã, mas isso aí é a culpa cristã. É poderosa essa culpa cristã, né? Eu tenho culpa quando os caras se apresentam como gente de bem, é todo engravatado. Isso me dá um medo. Eu falo, tudo bem, tchau. Duas costas e vou embora. Antes que sei lá o que vai fazer comigo. Chama de FDP para ver. Deus me livre sua gente de bem, viu? Deus me livre sua gente de bem. Gente, muito bom, que delícia. Márcio, eu quero te agradecer de novo a presença.
Quero agradecer Rogério, Semiramis, Euira, o Fred que está aqui. A gente está muito feliz de te ouvir. Eu queria te ouvir muito mais, assim. Acho que vamos marcar um outro dia, ouvir mais um pouco das histórias do Márcio, trazer mais perguntas. Uma live aí de uma plataforma que dê para fazer 1h30, sei lá. Vamos. Fazendo escuro medo, de repente uma live, uma noite eu abro uma live e aí eu chamo alguns de vocês para participar. E sensacional, já anotei a dica, vou procurar o Fome agora. Olha, eu já vou procurar para comprar, viu, Márcio? Não estou falando à toa, não, vou fazer isso mesmo. Eu gostei demais do Cina. A gente consegue como? Faz o jabá aí, a gente consegue contigo, na editora? Como é que é? Comigo ainda, estou vendo aqui, na verdade, que eu ainda tenho, efetivamente, acho que uns 2 Maldito Sertão em quadrinhos, ainda tem. São literalmente os últimos. Acabou mesmo, nem está acabando, não, acabou mesmo. Não é mesmo. Fome eu ainda tenho alguns. Eu consigo mandar para o Brasil todo. E a gente está com um projeto, pessoal, muito interessante, chamado Jovem Leitor, que ele objetiva levar a literatura para quem precisa dela diretamente e junto com o autor. Então, nós estamos arrecadando fundos para poder adquirir livros para que seja levado para onde vocês quiserem. Né? A gente consegue enviar os livros, os meus, para esses lugares, e sendo aqui próximo, e esse é o ideal que a gente tem tentado, o autor vai junto. Então, a gente, através do projeto, a gente consegue levar livros para as escolas públicas, associações, onde for preciso, e o autor vai junto. Então, a gente consegue fazer uma pequena palestra, conversar com as pessoas. É um projeto que já foi testado, já existe, né, com outros nomes, mas agora a gente assumiu para a gente e estamos recebendo apoio aí, até internacional, para levar adiante esse projeto e vamos desgastar a cabeça desse povo, dessas crianças. Começar desde pequeno. Que legal, parabéns. Eu vou te pedir para me mandar depois esses links, Márcio, que daí eu vou colocar junto na descrição do vídeo, para quem quiser, né, entrar em contato e apoiar e também adquirir teus livros. Com prazer. Eu agradeço demais o convite de vocês, foi super divertido. Me abriram vários caminhos aí. Eu gosto muito de conversar com as pessoas que leram o livro, porque a gente consegue até atentar para coisas que não tinha atentado, né, inicialmente, e trazer outras ideias, né, também para escrever. Os livros seguirão essa linha. A gente está com projetos também no audiovisual, estamos com alguns projetos aí nos streaming, aguardando respostas, e vamos torcer, né, vamos renovar os sacrifícios humanos aí para poder a gente conseguir transformar em série e levar esse terror brasileiro, porque eu acho que tem muito caminho a ser seguido. Eu estou enveredando um pouco também, estou com alguns projetos que estão em prêmios, a gente está aguardando resposta no Infante Juvenil. Então, estamos querendo pegar também as crianças, desde desgraçar a cabeça deles, desde pequenininho. Botar o medo de lobisomem no geral agora. Para deixar de frescura, para já chegar vendo como é que são as coisas. Deixa eu comentar uma coisa. Eu estou adorando que eu estou conseguindo participar mais virtualmente, né? Assim, desse encontro. Mas como é legal quando o autor participa. Tipo, que privilégio, né? Você pegar o livro e fazer as perguntas, né? Saber as histórias por trás das histórias. Nossa, muito bom. Eu adorei. Muito bom. Também estou adorando, gente. Muito obrigado pelo convite. Um beijo, então, pessoal. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado aí. Vamos nos falando. E parabéns pelo projeto maravilhoso. Vocês estão ajudando a mudar, fazer a cultura caminhar para frente nesse país. Ai, que legal.